Olá, tudo bem? Eu vou fazer um resumo aqui com vocês da parte de literatura das escolas literárias, tá? Então tá nesse site aqui, ó, toda a matéria. As escolas literárias são as formas como estão divididas a literatura, mediante as características apresentadas em cada uma delas. Essa divisão depende, entre outros aspectos, principalmente dos momentos históricos. Então, como eu já tinha dito para vocês, vai começando a ficar ultrapassado o, as escolas literárias, a literatura, as artes, e aí então eles começam a mudar. Então a gente viu por último o romantismo, que eu expliquei para vocês, e agora a próxima escola literária é realismo, tá? Então eu só vou dar aqui uma retomada do que a gente aprendeu. Então, tem as escolas da era colonial. As escolas da era colonial refletem a influência da literatura portuguesa. Afinal, surge com o descobrimento do Brasil até alguns anos antes da sua independência. Então, foi lá, então era muita influência de Portugal. Essa era colonial, que quando éramos colônia de Portugal, tá? Qual que são? Quais são? Quinhentismo, que é de 1500 a 1601. Textos de caráter informativo e de caráter pedagógico. Aí tem a Carta de Pero Vaz de Caminha, Gândavo, que é o Tratado da Terra do Brasil, e José de Anchieta, que é o padre, tá? Barroco, 1601 a 1768. Caracteriza-se pelos detalhes, pelo exagero e pelo rebuscamento. Nele destaca-se o cultismo e o conceptismo. Os autores mais famosos são Gregório de Matos, Bento Teixeira e Botelho de Oliveira. Arcadismo. Exaltação da natureza e linguagem simples. Este período literário é marcado principalmente pela simplicidade dos temas abordados. Quais são os principais autores? Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão e Tomás Antônio Gonzaga. Depois do arcadismo vem, ó, entre os anos 1808 e 1836, há uma fase de transição. Aí vem as escolas da era nacional, que aí já começa a voltar mais para o Brasil, tá bom? A gente começa a olhar a nossa pátria, a nossa nação e falar dos nossos problemas daqui, e não somente se espelhar lá de Portugal. Romantismo, 1836 a 1881. Cada uma das fases do romantismo apresenta características distintas. Então tem a primeira fase, nacionalismo e indianismo, que eu falei para vocês, expliquei, né, no outro vídeo. Segunda fase, egocentrismo e pessimismo. Terceira fase, liberdade. E quem são os principais poetas, então, de cada fase? Da primeira fase é Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio. Segunda fase, Álvares de Azevedo, com a Lira dos 20 Anos. E terceira fase, Castro Alves, o Navio Negreiro. Que vamos estudar agora. Realismo, naturalismo e parnasianismo. São três escolas diferentes, porém elas andam juntas, uma complementa a outra, tá? O realismo, objetividade, temática social e linguagem objetiva. O realismo aqui, ele vai contra o romantismo, tá? Naturalismo, linguagem mais próxima da coloquial, a que a gente utiliza no dia a dia. Não é uma linguagem de difícil entendimento. Temática polêmica. Parnasianismo, arte pela arte, culto pela forma. O realismo, o principal autor é Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Naturalismo, Aloysio de Azevedo, com O Mulato. E o parnasianismo com Olavo Bilac, Tratado de Versificação. E aí também tem o simbolismo, que é até o segundo ano que a gente estuda, que vem subjetivismo, espiritualidade e misticismo, são características que refletem o estilo dessa escola. Principais autores: Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães e Augusto dos Anjos. E aí vem o pré-modernismo, modernismo e o pós-modernismo,
que eu não vou falar agora, porque vocês vão estudar somente no terceiro ano. Então eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá bom? Então eu vou parar por aqui agora esse vídeo, que eu dei uma retomada aí, uma pincelada em cada escola literária, tá? Então eu vou parar com esse aqui e depois eu volto pra falar só do realismo, tá bom? Beijo, até mais.